Você é daquele tipo de mãe que não pode ver uma sujeirinha que tá lá limpando, o menino tá sujo aqui, já tá lá passando, limpando, passando um paninho. É dessas? Pois é, pode ser que isso não seja tão positivo para sua criança, mas eu quero te contar por quê e quero que você fique comigo até o final. Vem comigo? Olá, eu sou Bárbara, sou mãe da Cecília, sou terapeuta ocupacional infantil e hoje eu quero conversar com vocês das mamães, dos papais, até às vezes dos próprios terapeutas que têm muita dificuldade com sujeira. E às vezes a dificuldade é com o próprio adulto. Mas eu vou te pedir que você curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva, ative o sininho para você continuar acompanhando os meus próximos vídeos, que eu crio muito conteúdo com muito carinho para você. E aproveita, me ajuda a estudar cada vez mais, tá bom? Então vamos lá. Você é esse tipo de mãe? Você é esse tipo de terapeuta? Você é esse tipo de pai que tem essa dificuldade com sujeira, qualquer sujeirinha tá lá limpando, parece que só de ver o outro sujo, aquilo te incomoda profundamente, aquilo te causa uma certa tensão, aquela necessidade de ir lá e limpar aquela sujeira. Aquilo incomoda mais a você do que a própria pessoa que está suja ou a própria criança que se sujou. Não se preocupe, você não é o único nem o primeiro da face da terra que tem essa dificuldade. Inclusive, é muito comum crianças que aparecem para mim com dificuldades sensoriais, tátil, oral, de pentear cabelo, cortar unha, tem muita dificuldade, os próprios pais apresentam essa dificuldade. Às vezes os pais têm alguma hipersensibilidade tátil, também tem algum tipo de transtorno de processamento sensorial. Isso não foi tratado na infância, foi levado, até porque tínhamos infâncias completamente diferentes do que a gente tem hoje, né? Meus pais, a minha geração, assim, a gente brincava mais na rua, com terra, tinha mais contato com árvore, com sujeira e tudo, diferente do que a geração do momento, né? A geração dos anos 2000 teve menos contato com rua, sujeira, brincar de lama, de chuva. Esse tipo de brincadeira, elas estão sendo menos recorrentes a cada nova geração. Então as crianças têm menos oportunidades de se sujarem. E os pais podem também ter alguma dificuldade com esse tipo de sujeira, de pegar em determinadas texturas, de brincar com tinta com a mão e se sujar, tá sempre com um paninho lá querendo limpar na hora que a criança tá brincando. Você quer ver aquela amoeba, né? A slime. A maior dificuldade são dos pais com esse tipo de brinquedo. Primeiro que detona o tapete da gente, o sofá, o banco do carro, gruda no cabelo e etc. Mas fora isso, os pais têm dificuldade em pegar e brincar com esse tipo de brinquedo. Às vezes algumas massinhas que grudam, os pais ficam extremamente incomodados e estressados. E a criança, que é um comportamento posterior dos pais, né, que aprende com os pais, muitas vezes são privadas desse tipo de estímulo porque os pais não dão conta de manipular esse tipo de textura. Então, às vezes, é uma oportunidade de estar ali fazendo uma massa de pão, de bolo, sei lá, e pegar ali. E os pais, como têm essa dificuldade de sujeira, de se sujar, de pegar em determinadas texturas, não pegam, consequentemente, as crianças também não têm a oportunidade de manipular esse tipo de textura e acabam que elas também passam a ter dificuldade. Não é uma dificuldade primária, né, de hipersensibilidade ou transtorno de processamento sensorial, mas podem ter por não ter contato com esse tipo de experiência sensorial. Os pais nunca permitem que essa criança ande descalço, tem que estar sempre calçadinho, limpinho, a blusa molhou um pouquinho, já tem que ir lá e trocar. Então, pode ser uma dificuldade da família mais do que uma dificuldade da criança ou um conjunto de fatores. Às vezes a família tem e a criança também tem. E aí é mais difícil ainda, porque se a criança já é predisposta, já tem algum transtorno de processamento sensorial, uma hipersensibilidade tátil que não tolera determinadas sujeiras, não tolera permanecer sujo, que a blusa molha um pouquinho e já quer trocar, não quer brincar com slimes, tintas, pegar em massinhas, ou se a massinha dá um pouco mais molinha, ele já não aceita brincar mais, não aceita pegar em grãos, pisar descalço em grama, areia. Isso para sua criança incomoda muito, às vezes até a água da piscina
né, incomoda algumas crianças. E os pais também têm essa dificuldade com determinadas texturas, e isso é muito comum, porque a gente também está falando de uma herança genética e uma herança, vamos colocar aqui, de comportamentos, né, que são os espelhos dos pais. Que o que os pais fazem, as crianças consequentemente aprendem e faz igual. Então, quando a gente junta os dois, essa criança ela vai ser mais privada ainda. Então, ela vai ter mais dificuldade de atenuar e de se adaptar a essas texturas, entende? De conseguir brincar com essas texturas, conseguir permanecer descalço, conseguir tirar o sapato para brincar na piscina de bolinha, ou no parquinho lá do shopping, ou no próprio parquinho da praça. As crianças podem ter essa dificuldade porque vão juntar os dois, e aí elas não vão ter oportunidade porque os pais têm essa dificuldade. E onde que eu vejo isso muito? Eu vejo nas avaliações no consultório, é muito comum assim. Eu dou algum tipo de brinquedo que vai gerar algum tipo de bagunça, ou tinta, ou água, espuma, né? Que a gente, às vezes eu pego o mixer para fazer espuma com a criança, né? Jogo sabão, água, uma bacia, a gente brinca com o mixer para fazer aquela espuma, ou a própria espuma de barbear, ou então o grão, e acaba que esses grãos caem. E como os pais, 99%, participam da minha sessão, eu sinto que alguns ficam incomodados, sabe? Alguns se seguram para não ir lá e começar a limpar, outros não aguentam, já começam a arrumar. Primeiro que ficam incomodados, com medo talvez eu achar ruim, porque tá bagunçando o meu consultório. E aí eu sempre falo, não, pode deixar assim mesmo, porque ali aproveita a criança pisa num grão, né? Tem alguma experiência ali sensorial acidentalmente, e os pais não permitem que isso aconteça. Então tá o tempo todo ali, olha, o pé tá sujo, às vezes eles falam, sabe? Ah, você esqueceu de limpar o pé. A blusa. Ah, eu trouxe outro short aqui, você quer que troca? Então, a dificuldade é tão grande, tanto da família quanto da criança, que já vai todo mundo cheio de armaduras e preparados para que, se sujar, se molhar, alguma coisa acontecer, eu tenho uma segunda alternativa para não ficar assim. Entende? Então, assim, se você é uma mãe, um pai, não sei, que está se identificando com isso, tudo bem, isso acontece. Mas o que eu peço é, se preparem para esses momentos de sujeira, principalmente na hora da alimentação. E aí, o que rola? Muitas mães privam a criança de comerem de forma independente para elas não se sujarem. Porque quando a criança ela tá ali manipulando o alimento, ela tá aprendendo a comer sozinha, vai ser sujeira para tudo quanto é lado, não tem jeito. Ela vai sujar o rosto, ela vai sujar a roupa, vai sujar o cadeirão, vai sujar a mesa, vai sujar onde está sentado, vai sujar em volta. É comida para todo lado, é no cabelo, a mãe fica suja, a roupa suja, aquela confusão. Então, pais que já têm essa dificuldade com sujeira, muitas vezes limitam essa criança a explorar os alimentos, comer, ou então acaba gerando uma situação de estresse. Porque se eu, como mãe, não gosto, não tolero muito bem essas sujeiras, na hora que meu filho começa a fazer muita sujeira, eu já quero limpar, e eu vou lá e falo, não joga, não, calma, é assim que faz. E aí já começa um processo de julgamento, de correção o tempo inteiro, sendo que a criança tá ali só aprendendo, sabe? Para ela aquilo é algo prazeroso, que ela tá brincando e explorando. Isso começa lá no início, lá com 6 meses, que a gente começa a dar os primeiros alimentos, né? As primeiras experiências com alimentos sólidos. Comece, e aí a família tem o tempo inteiro limpando a boca, sempre com um lencinho, alguma coisa para limpar, não deixa a criança enfiar a mão, então se enfia, ai meu Deus, e já arruma aquele desespero, já quer ir limpando a mão, sabe? Não permite com que a criança explore e torne daquele momento algo prazeroso. Ou às vezes até permite que a criança brinque, explore e tudo, mas a fisionomia da pessoa tá assim, sabe? Tipo, a mãe ou o pai, quem estiver oferecendo ali, fica meio em estado de choque. Tipo, eu não tô acreditando que você tá pegando isso. E na hora de pegar o menino, pega o menino assim. Então a criança percebe que a mãe tá fazendo um rosto de algo muito ruim, algo meio que arriscado. E aí ela começa a interpretar que aquilo ali também não é bom. Sabe? Ai, quer dizer que foi isso que fez com que minha criança não comesse e tal? Não sei. Mas pode ser um dos fatores, tá? Então, o que eu peço para as famílias é lembrar que você é o adulto, né? Se preparar para esse momento, vai lá, respira, puxa um ar,
compreende que ele vai ser uma sujeira, que pode acontecer, que você vai ter que manter uma cara de feliz, uma cara de que tá tudo bem, que brincadeira é assim, mesmo que seja um pouco na falsidade, e que você não esteja tão agradável com aquela situação, mas você tem o papel de mostrar para sua criança que a refeição, que os alimentos é algo bom, é algo prazeroso, é algo gostoso. E é nessa exploração que a criança está criando ali a relação dele com a comida. É como se estivesse conhecendo, na hora que começa a namorar, como se estiver conhecendo uma pessoa. Se a pessoa vem cheia de cara ruim pra você, te traz alguma sensação de perigo, de algo ruim, você vai querer distanciamento, você não vai querer ficar com aquela pessoa, né? Você não vai querer ficar próximo daquela pessoa. Os alimentos é a mesma coisa. Então, se alguém vira e fala assim, olha, no México fulano não presta. Então os alimentos é a mesma coisa. Se a minha mãe tá fazendo uma cara muito ruim na hora que eu tô ali explorando um alimento, na hora que eu jogo no chão para saber o que ele faz, ou sem querer cai no chão, e ela já vem me reprimindo, não faça isso, olha o que você fez, pelo amor de Deus e tal. Nossa, que sujeirada, meu Deus, olha o que você tá fazendo. Ai, que falta de paciência. Então, na hora que a gente vai verbalizando esse tipo de expressões que são negativas, a criança ela vai internalizando isso e vai dando um feedback de que comer não é bom, ou não quer se sujar, quer o tempo inteiro limpar. E e outra coisa, né? Um outro cenário pode ocorrer quando esses pais realmente eles não toleram muito a sujeira, não tem uma fisionomia muito boa e a criança também não tolera essa sujeira. E aí, na hora que soma isso, o resultado é muito ruim, porque a criança já tem a dificuldade dela, né, de se sujar, de explorar algo que tem textura. Tem algumas crianças que nem pega, só quer na boca, um pouquinho que suja já fica desesperada para os pais limparem, e tem que limpar, tá? A gente tem que estar sempre dando segurança para nossa criança. Nós mães, a gente oferece segurança para os filhos. Então, se ele não gosta de sujar a boca, ele não gosta de sujar as mãos, tenha sempre por perto um paninho, um lenço umedecido, alguma coisa que ele vai poder limpar ali e se sentir confortável. Mas a gente não vai ficar assim, sujou um pouquinho, vai lá e limpa, sujou um pouquinho, vai lá e limpa. Não. Se a criança pedir, tá aqui, ó, seu paninho tá aqui, é só você limpar a mão, é assim que limpa. E aí a gente vai ensinando, mas tenha sempre uma fisionomia agradável, né? Não deixe transparecer muito essa sua dificuldade, porque a criança vai interpretar aquele alimento como um inimigo, e não é isso que a gente quer, né? Ai, Bárbara, tá, mas tudo já deu tudo errado, eu fiz tudo errado, meu filho já tá com 2, 3 anos, e agora o que eu faço? Comece a mudar essa fisionomia, comece a lembrar que tudo bem você ter a dificuldade, mas você é o adulto e você tem que mostrar para sua criança que aquilo ali não tem nenhum risco dela brincar, dela explorar, que aquilo ali pode ser legal, que ela pode vir a gostar. Então, na verdade, quando a gente tá com os nossos filhos, né, e eles vêm muito para ensinar isso pra gente, a gente tem que passar um pouco por cima das nossas dificuldades para poder dar força para nossa criança poder também vencer. Porque se fica dois fragilizados, em quem que ele vai se apoiar para seguir e ganhar força para romper as suas dificuldades, para vencer as suas dificuldades? Não vai ter ninguém. Então, o papel dos pais nesse momento é usar o cognitivo, né, a inteligência que nós temos, a inteligência de quem já viveu por isso tudo, quem já teve experiência e que sabe que uma areia e uma grama não é nada nocivo, apesar da gente não sentir confortável, e enfrentar isso junto com o nosso filho. Eu tenho uma mãe mesmo, eu atendo o filho dela desde muito novinho, e ele tem uma hipersensibilidade, hoje já tá muito bom, assim, uma hipersensibilidade tátil oral, já melhorou muito, mas ainda tem as suas dificuldades, e a mãe também tem um pouco. Então, na hora que eu sugeri algumas atividades para começar a fazer com ele, né, depois que ele já tinha organizado um pouco, a gente conseguiu introduzir algumas atividades sensoriais táteis na vida dele, a mãe, não, mas a dificuldade é minha. Ela conseguiu expressar isso, que a maioria das famílias nem consegue expressar. Ela conseguiu expressar, mas eu não vou conseguir fazer. Eu falei, olha, eu conversei isso tudo com ela, olha, vamos enfrentar isso junto, enfrenta isso junto com ele, né? Dê todo o apoio que ele precisa e vai junto dele, mostra que é possível. Que aquela coisa que eu sempre falo, a gente cria uma expectativa às vezes na criança que nem a gente consegue corresponder a essas expectativas. Então ela também seleciona muito os alimentos, tem essa dificuldade em aceitar
todos os tipos de comida, assim, um cardápio bem restrito para uma adulta, e quer que o filho coma de tudo. Então, eu falo, calma, enfrente isso junto com ele. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade com alimentos que são viscosos. Tipo, o quiabo, o inhame, agora não tá vindo outro. E alimentos amargos, tipo almeirão, jiló. Eu tenho dificuldade com esse tipo de textura e com esse tipo de sabor. E eu tô ajudando a minha filha a aceitar a maior quantidade possível de alimentos. Então, eu não gosto do quiabo. E eu já tive várias experiências e eu realmente não gosto e não quer dizer que eu nunca vou gostar, né? E aí agora, nesse momento, eu tô me arriscando a comer. Então eu mostro para ela essa segurança. Eu coloco o quiabo na boca e eu faço, ele é um pouco crocantezinho, tem uma sementinha, tem um caldinho. Então eu vou descrevendo para ela os sabores que eu tô sentindo ali. Eu não falo para ela que eu gosto, que eu não gosto, mas eu vou descrevendo o sabor e vou fazendo uma cara boa, porque isso eu como quiabo, filho. Sabe? Que é a cara assim. E ela vai falar, gente, isso é péssimo, isso é horrível. Qualquer pessoa que estiver comendo algo, fazendo uma cara ruim, pode ser algo que eu goste. Mas se ela estiver fazendo uma cara ruim, eu não vou querer nem colocar aquilo na minha boca. E olha que eu sou adulta, imagina uma criança. E as crianças são muito sensíveis às nossas fisionomias. Muito mais do que nós somos, entendeu? Elas percebem isso muito mais. Elas captam o que a gente está sentindo, as fisionomias que a gente está fazendo. Então, se você tem dificuldade com determinadas texturas, enfrente isso, tá? Enfrente isso para você poder ajudar a sua criança muito melhor, para ela poder avançar nesse quesito. Porque se vocês dois ficarem amedrontados, ela não vai ter em quem se apoiar, não vai ter em quem se apoiar. Então, você precisa encarar isso antes dela, para quando ela chegar aqui, você demonstrar para ela que é possível chegar lá, tá bom? Seja essa fortaleza para sua criança, porque na hora que a gente coloca pressão, o sucesso não vem, tá? E se você se você tem muitas dificuldades com sujeiras, com sujar, né, com texturas, você tem que cuidar disso também, tá? Pro bem da sua criança, pro sucesso do tratamento dela, porque ela precisa de você. E quando a gente está falando de alimentação, a gente envolve todos os nossos sentidos, né? É o chiadinho ali do bife na panela, é o cheiro, é o que a gente está vendo, é o que a gente vai colocar na nossa boca, né? Então, em volta da nossa boca, dentro da nossa boca, quando a gente vai pegar, é um grãozinho que cai ali que você pega, é um caldinho da manga que escorre no braço. E isso tudo são interpretações sensoriais que o nosso cérebro vai fazer e vai dar uma resposta. Então, se mantenha preparado para esse momento, tá? É o meu recado de hoje. E não tem problema você ter questões com sujeiras, mas encare isso para que o seu filho tenha condições de encarar essa dificuldade também, tá? Ele precisa do seu exemplo para ele conseguir também encarar essa dificuldade. Ele precisa de você. É isso que eu quero que você entenda. Ah, eu vou fingir, vou não sei o quê. Não, você não vai fingir. Você também vai enfrentar isso junto com a sua criança e você vai dar a força que ela precisa para ela caminhar. Porque sozinha vai ser muito difícil. Não adianta nada ela fazer isso tudo lá na terapia comigo, na hora que ela tá toda ali feliz, empolgada e motivada para pegar na areia. E aí na hora que chega em casa, que vai fazer uma brincadeira semelhante, a família não tolera e o que acaba acontecendo? A família evita esses tipos de estímulo, evita esse tipo de brincadeira porque ela também não dá muito conta. E a ideia não é essa. Tá bom? Muito obrigada por vocês ficarem até o final desse vídeo. Aguardo vocês nos próximos. Espero você lá no meu Instagram, que é @barbaramoura.to. Tem live toda segunda-feira às 22 horas e eu respondo a todas as perguntas. Espero vocês lá. Um forte beijo, um abraço bem apertado. Até mais!